quais são as palavras de cura? Preste atenção. Quais são as palavras de cura que esse texto tem para curar o nosso ressentimento? Então estamos estudando Hebreus capítulo 12, versículo 15. Primeiro lugar, primeira orientação, primeira palavra de cura para o ressentimento: tome cuidado. O versículo começa dizendo: cuidem para que ninguém... O escritor aqui está dizendo o seguinte: tome cuidado. Tome cuidado. Porque todos nós, a qualquer hora, a qualquer momento, estamos expostos a situações que podem nos magoar e, se não forem tratadas, elas podem nos causar ressentimentos e podem nos prejudicar. Então a primeira palavra de cura é autocuidado, autorresponsabilidade. Tomem cuidado. Aqui o que o escritor aos Hebreus está falando é que nós devemos ter uma atitude de automonitoramento. Segundo lugar, ele está dizendo que as pessoas podem fazer coisas que te magoam, mas tome cuidado para você não permitir que essa mágoa ela se torne uma raiz de amargura, que ela se enraize no seu coração. Então a primeira palavra de cura é: tome cuidado. Queridos, as pessoas podem fazer coisas que te magoam, mas é você quem decide se vai ficar magoado ou não. Você não pode impedir que pessoas digam palavras, tenham atitudes que magoem você. Você não pode impedir porque você não tem controle sobre a ação dos outros. Mas é você quem decide se vai ficar magoado a ponto desta mágoa se tornar ressentimento. Não é o que as pessoas fazem com você, mas sim o que você faz com aquilo que as pessoas fazem com você. Nós precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a ter um coração perdoador, porque a falta de perdão não prejudica aquele que nós não perdoamos, prejudica o nosso coração. A palavra de Deus, ela sempre está nos dizendo: tome cuidado. Então, não ter raiz de amargura, não criar raiz de amargura, não é responsabilidade de Deus, nem do Espírito Santo. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Nós precisamos guardar o nosso coração. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem tem que guardar o seu coração é você, meu irmão. Quem tem que guardar o seu coração é você, minha irmã. É você que não pode permitir que aquilo que as pessoas fazem com você se torne uma raiz de amargura. Segunda orientação, segunda palavra de cura deste texto: primeiro é: tome cuidado. Segundo, não se afaste da graça de Deus. Não se afaste da graça de Deus. O texto aqui está dizendo: cuide para que ninguém fique afastado da graça de Deus. E aqui eu gostaria de trazer duas dinâmicas da graça de Deus que vai nos ajudar a vencer a raiz de amargura. Primeiro, nós não temos o direito de não perdoar. Escute o que eu vou te dizer. Pastor, se o senhor soubesse o que aquela pessoa fez contra mim, eu não perdoo, porque se o senhor soubesse o que aquela pessoa fez contra mim, preste atenção. Nenhum de nós temos o direito de não perdoar. Vou repetir. Nenhum de nós temos o direito de não perdoar. Por quê? Porque nós fomos perdoados pela graça de Deus. A graça de Deus, queridos, nos alcançou. Caso contrário, nós ainda estaríamos condenados eternamente. Sabe por que você e eu não temos o direito de não perdoar? Nós não temos o direito de não perdoar porque a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus, ela veio sobre nós.
A Bíblia diz que Deus entregou Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós experimentamos é pela graça de Deus. Nós somos perdoados pela graça de Deus. Se Deus me perdoou em Cristo, quem sou eu para não perdoar alguém? Queridos, se Deus me perdoou em Cristo, pela sua graça, quem sou eu para não perdoar alguém? A Bíblia diz que nós devemos amar e perdoar uns aos outros, assim como Cristo, aleluia, nos amou. Assim como Deus em Cristo nos perdoou. Mas pastor, eu não consigo. Graça de Deus. E aí é o segundo aspecto. Primeiro lugar, nós precisamos entender por que nós precisamos perdoar. Porque nós fomos perdoados pela graça. Segundo lugar, porque a graça de Deus é ela quem te dá um condicionamento sobrenatural para você perdoar. A graça de Deus é o que nos condiciona a perdoarmos. A graça de Deus é o que nos ajuda a alcançar aquilo que humanamente nós não conseguimos alcançar. Por isso que Paulo, escrevendo a sua carta a Tito, ele diz o seguinte: Deus manifestou a sua graça, aleluia, e a graça de Deus é Cristo Jesus, e ele diz que esta graça, ela nos educa, ela nos ensina a vivermos um estilo de vida que Deus quer. Quando o apóstolo Paulo estava sendo incomodado por aquele espinho na carne, e ele orava pedindo a Deus para que Deus afastasse aquele espinho na carne, qual foi a palavra de Cristo para Paulo? A minha graça te basta, isto é a minha graça que te condiciona a perdoar aqueles que te ofenderam. Então, esta é a palavra de cura de Deus sobre você. Primeiro, tome cuidado. Segundo, não se afaste da graça, porque é ela quem vai dar condições para você romper com esse ressentimento e viver uma vida curada, uma vida saudável para a glória de Deus. E em terceiro lugar, não permita que o ressentimento crie raiz. Cuidem para que ninguém, então cuide. Fique afastado da graça de Deus, graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura, brotando, aqui ele usa duas expressões, raiz de amargura que brota. Toda raiz de amargura, em algum momento, ela vai brotar. E quando ela brotar, ela vai trazer os seus frutos. Então ele está dizendo o seguinte, o texto está falando de não permitir que esse ressentimento, que essa amargura crie raiz. Porque se criar, em algum momento, isto sairá para fora, isso será externalizado das mais diversas formas possíveis. Então receba essa palavra de Deus na sua vida, essa é a palavra de cura para você, que você, ao ouvir esta palavra, seja alcançado por ela em nome de Jesus. E você possa tomar cuidado, não se afastar da graça de Deus e não permitir que raiz de amargura brotando venha te perturbar e contaminar quem esteja à sua volta. Receba essa palavra de cura sobre a tua vida em nome de Jesus.